Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo novamente a mais um vídeo. Hoje vídeo inédito, dia 5 de abril de 2022, terça-feira. Bom, ontem no vídeo de ontem eu sem querer errei na data, tinha falado que ontem era dia 3 de abril, tá, mas desculpa, ontem foi dia 4 de abril, às vezes eu me perco aí nas datas, né. Mas é isso, aos poucos a gente vai aqui se organizando. Então hoje eu encontrei um conteúdo interessante pra gente falar, ó. Olha só o que tá nesse conteúdo aqui, ó. Bastante interessante, ó. Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra. Interessante. Vamos tentar entender nas entrelinhas. Vamos tentar entender nas entrelinhas aí o que esse conteúdo está querendo nos dizer, tá? Eu vou ler um pouco desse conteúdo, que não é muito grande também, eu vou deixar na descrição para quem se interessar. Vou ler um pouco sobre o conteúdo que está aqui e a gente vai pegar as informações aqui e a gente vai encaixar com o conhecimento que nós já temos, certo? Eu vou dar aqui o meu ponto de vista e a gente vai chegar a uma conclusão, que é uma conclusão que faz bastante sentido. Bom, então por que eu resolvo fazer vídeo sobre isso? Porque talvez as pessoas deem mais crédito vindo da boca de um cientista. Tá aqui, ó. Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra. Sabe por quê? Porque os terraplanistas, eles estão dizendo isso aqui, ó, há muito tempo, certo? E eles são rotulados como teóricos da conspiração. Ninguém leva os caras a sério. Então, quando um cientista afirma, talvez a palavra dele tenha mais credibilidade, certo? Bom, quem já leu o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, quem já leu o relato da criação, né, a narração da criação, vai se identificar muito com o que esses cientistas aqui estão afirmando. Por quê? Porque na criação a água ela foi tirada da terra, certo? A gente ainda vai discutir isso nesse vídeo aqui, e tudo vai se esclarecer na mente de vocês, certo? Porque tudo faz sentido. Então, cerca de 71%, né, aqui eles colocam o planeta, né, mas da Terra, né, é coberto de água, né, e nós sabemos disso, é um fato que 70% da Terra é coberta por águas em estado líquido, e essas águas mantêm sempre o seu nível, né, a tendência da água é buscar o nível. O que nos faz, né, se perguntar como todo esse volume do precioso líquido surgiu? Bom, a resposta, segundo estudo internacional escrito por várias instituições, é simples. Essa água toda já estava por aqui antes mesmo da Terra existir. Uau! Nossa, então vocês podem ver o seguinte, a Bíblia já fala isso aqui, ó, há muito tempo. Certo? A Bíblia fala que a terra ela foi tirada da água, se você for ler em Gênesis e em outros versículos também. Dá a entender que a terra ela foi tirada da água. Se a terra foi tirada da água, isso significa que a água ela já existia antes da terra. Certo? Então vocês podem ver que a água ela é um elemento bastante importante e ela é um elemento bastante misterioso também, porque a origem dela está envolta em mistérios, certo? Porque apenas o Criador sabe. Então, pelo que a gente lê na Bíblia lá no relato da criação em Gênesis, tudo indica, né, que a água de alguma forma ela já existia, né, antes de tudo ser criado. E isso é algo assim, no meu ponto de vista é algo fantástico, certo? Pois bem, então a gente vai seguindo aqui, né, e a gente vai ver aqui que o que a ciência afirma, a Bíblia ó, já diz há muito tempo. Então, o que os caras estão começando a descobrir agora, né, o Criador, ele já deixou isso claro na Bíblia, né? Como foi a criação ali, certo? Bom, segundo o material, cerca de 200 mil anos após o nascimento do nosso sistema solar, né? Dizem eles aqui, ou seja, bem antes do começo da formação dos planetas, já haviam reservatórios de vapor d'água no espaço e, pela análise publicada, esse reservatório teria a mesma assinatura isotópica encontrada na água da Terra, certo? Então, a partir disso aqui, desse registro aqui, desse estudo aqui, né, melhor dizendo, eles chegaram a essa conclusão que já existia água antes da Terra existir, certo? Pois bem. Bom, apesar de ela constituir mais de 70% da Terra, né, a água, ela é bem mais velha que a Terra e sua origem pode ser traçada aos primórdios, né, do Sistema Solar. Então o estudo contou com pesquisadores aí de uma universidade da França e também teve suporte do Museu Nacional de Histórias Naturais, né? E o resultado foi a identificação de dois reservatórios contendo matéria que deu origem a todo o nosso sistema, né? Diz eles aqui. E em um deles havia muito gás solar,
No outro havia material enriquecido de vapor d'água, e esse reservatório se formou por meio do influxo de água interestelar nas regiões mais internas do sistema solar, onde tudo é absurdamente mais quente. Esse líquido veio encapado por um tipo de proteção que eventualmente acabou cedendo e expondo essa água às mudanças que a fizeram adquirir a assinatura isotópica que conhecemos hoje. Em outras palavras, já existia água da Terra antes de existir Terra. Você está entendendo o que eles estão querendo dizer? Eles estão basicamente querendo dizer a mesma coisa que a Bíblia já deixa claro há muito tempo, certo? Que a Terra ela veio da água, certo? A Terra foi criada entre as águas e no meio das águas ela subsiste. Mas engraçado que quando a Bíblia fala isso, quando eu ou outros canais que discutem esses assuntos sobre a forma da Terra e tenta usar a Bíblia para dar subsídio ao modelo de terra plana, o que acontece? As pessoas dizem que nós somos fanáticos religiosos, que nós somos teóricos da conspiração, que nós somos loucos, que nós somos um bando de lunáticos, que nós fugimos da escola, né? Que nós somos ignorantes, que nós somos burros, né? Enfim, um monte de termo pejorativo. Então, agora, como os cientistas estão afirmando isso, né, como diz aqui, talvez as pessoas deem mais crédito, porque as pessoas pensam que os cientistas, que a ciência é a dona do saber absoluto, é a dona da razão, da verdade absoluta, certo? Que ela é a detentora de todo o saber sobre tudo, mas não é assim que funciona, percebe? O único que tem todo o poder, o único que tem todo o conhecimento, o único que sabe de tudo verdadeiramente é o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Apenas ele tem todo o conhecimento, certo? Apenas ele sabe de todas as coisas. E nem tudo foi destinado aos homens saber, certo, galera? Eu entendo o seguinte, que sim, é importante a gente buscar conhecimento sobre as coisas, né? Eu gosto muito de ter conhecimento sobre as coisas, né? Valorizo o conhecimento, mas a gente tem que entender também que existe uma limitação para se ter conhecimento, certo? Existe um limite, né, para se ter conhecimento das coisas. Ou seja, existe uma margem que já não é mais possível. Ou seja, não é possível você ter resposta para tudo, para absolutamente tudo. Porque como eu estou falando, certas coisas são um mistério. Certas coisas não foi ordenado ao homem saber. Certo? E o Criador quis assim, percebe? Bom, então vamos pegar aqui na Bíblia, Gênesis, né? Desde o início, onde tudo começou, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Então vamos lá. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse o Criador: haja luz, e houve luz. Então viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, e disse Deus, olha o que ele diz: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, o que esse versículo está indicando para a gente? Que as águas elas já existiam antes, né, do Criador pensar em criar a terra, antes de tudo existir. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim fez, ou seja, e assim foi. Ele fez uma separação de águas e águas, certo? As águas que estavam por cima das águas que estavam por baixo desse firmamento. Então chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, só esse trecho aqui de Gênesis, né, do versículo 1 ao 8 aqui, como a gente leu agora, só isso aqui já esclarece pra gente que a terra ela foi tirada das águas, que a água ela já existia, que ela é um elemento primordial, né? Ou seja, será que as águas elas são eternas, assim como o Criador é eterno? É uma pergunta, não estou afirmando nada. São curiosidades, porque essas coisas realmente são um mistério, certo? Bom, tem esse versículo aqui também, de 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Ou seja,
há muito tempo, eles voluntariamente ignoram, galera. Eles ignoram a criação do nosso Criador. Eles ignoram a verdade sobre o formato da Terra. Eles ignoram a verdade sobre a idade da Terra, que é bem mais jovem do que nos contam. Eles ignoram sobre a verdadeira origem da Terra, sobre a verdadeira origem da existência humana. Certo? Eles ignoram isso há muito tempo. Mas pela palavra do Criador, como a gente pode ver aqui, a gente pode testificar que desde a antiguidade, ó, a Terra ela foi tirada da água e no meio da água subsiste. E o que esses cientistas estão reconhecendo agora? Então vocês podem ver que a Bíblia já fala há muito tempo. Então isso sim indica pra gente que a Bíblia ela sempre se mostra estar certa, ela sempre se mostra estar correta acima de tudo, porque é a palavra soberana do nosso Criador. Tá entendendo, galera? Bom, então é isso, galera. Espero que todos tenham entendido, tá? Esse é o raciocínio do vídeo. O que esses caras estão afirmando só agora, estão descobrindo agora, né? Os terraplanistas já dizem isso há tempos, né? A Bíblia já dizia isso há muito tempo, né? Mas as pessoas não dão crédito quando a gente fala essas coisas, usa a Bíblia para argumentar a favor do modelo de terra plana. As pessoas dizem que nós somos fanáticos religiosos, conspiracionistas, somos loucos, etc e tal, né? Talvez agora com os cientistas afirmando isso, talvez elas deem mais crédito, né? E saibam que a Bíblia tem mais razão do que elas imaginam. Bom, acho que é isso, galera. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Eu vou ficando por aqui. Continuarei falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.